no passado, nós já tivemos muitas ações de agregados requerendo vínculo de emprego, porque é muito tênue a distância de um transportador CLT e um transportador agregado. É muito tênue. Ambos saem com o caminhão, ambos entregam a carga, ambos vão ter rastreador no caminhão, ambos fazem seguro, ambos vão seguir uma rota, ambos estão todo dia de manhã lá, no final do dia entrega o O trabalho resultado. é o mesmo, ele tem que pegar o caminhão dele, carregar a mercadoria num ponto e entregar em outro. E aí, o que nós que somos da área trabalhista seguimos? Uma visa atrativa ao artigo 2º e 3º da CLT. Preencheu a roupinha dos requisitos ali do artigo da CLT, a gente, quando está na época de faculdade, aprende que é o chope, né? Mas é o chope com S. Né? Tem subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física, é empregado. Aí você vai, olha o transportador autônomo de carga. A Praticamente. relação é pessoal. Porque, em regra, ele acabou de comprar o caminhãozinho dele e tá ali. Ele vai só ele, não tem ninguém para ele. Não, é ele e ele. E, às vezes, quando ele tem um outro, ele tem questões de seguro. Você não é simplesmente chega o motorista e pega a carga. Não, ele tem que ser validado e tal. Então, acaba existindo uma pessoalidade ali muito próxima. Né? A questão da habitualidade, ele vai todos os dias de manhã saber se tem carga na empresa, igual o empregado vai. Então, também é habitual. Inclusive, ele tem ali, olha, você tem que sair daqui todo dia, 7 horas da manhã, porque você tem que entregar na região, a farmácia não pode ficar sem o remédio, né? Segue as diretrizes do que a empresa manda, as ordens e tal. E a própria transportadora acaba se confundindo no trato. Né? Ela está ali, trata todos como se fossem iguais, mas não é. Então, no passado, a gente teve uma ação direta de constitucionalidade, porque estava se discutindo exatamente isto. Essa lei aí do agregado é válida ou não é válida? Então, foi pedido que ela fosse declarada constitucional, que todo mundo pode usar. E aí, nessa, ela foi declarada constitucional e o motivo era exatamente isso, porque as ações, quando eu pego de um agregado, são valores altíssimos. Porque no agregado já está o combustível dele, já está as despesas do caminhão, já está o seguro, já está tudo. Então, eu pego um piso salarial de um motorista, né, que a gente está aí próximo de 2.000 e pouco, 2.300, que pelo menos acho que aqui em São Paulo, e eu vou para um agregado, ele vai receber 8.000, 10.000 para fazer o mesmo transporte. Aí eu saio de uma base de cálculo de 8, 10.000, ponho férias, 13º, hora extra, fundo de garantia, a ação fica milionária. Entendi. Quebra a transportadora. Então você tem que tomar cuidado com os seus relacionamentos, até mesmo com o agregado. Porque você pode quebrar se não tiver. Então tem que ter o contrato formal escrito, tem que estar registrado, caminhão, sabe? O máximo possível, demonstrando a que é uma efetiva prestação de serviços. Não fazer essa confusão, não dar ordens. Agregado não entrega atestado. Não. Agregado não dá satisfação, por que ele não foi? Agregado a gente não dá justa causa, a gente extingue contrato, sabe? Cancela o contrato ali. Você cancela contrato. Então, é o trato que você faz ali no dia a dia que vai te afastar ou aproximar de uma relação ou outra. Porque tudo que é fraude é rechaçado pela Justiça do Trabalho. Então, hoje, com a ADC, a gente tem um posicionamento que primeiro a gente olha se os requisitos se atende os requisitos da lei do agregado, que é a 11.442. Se atender os requisitos, subentende-se que é uma relação de agregado. Depois a gente vai para o requisito da CLT. Porque se eu for primeiro para o requisito da CLT... Já era, já considerado... É difícil, você acaba tendo algumas situações aí difíceis, desafiadoras no poder judiciário de agregados. Caramba, então muitas vezes ele é conduzido para virar um agregado, às vezes até o financiamento do veículo tem ali a anuência da empresa e tal, para que ele compre um caminhãozinho para virar agregado para ganhar mais, e no final ele não faz um planejamento e pode, quando tem algum tipo de problema, ou o caminhão quebra,
ou ele mesmo tem algum problema de saúde, ele acaba ficando na mão. Isto. E ele acaba ainda entrando com uma ação e numa situação dessa foi a empresa que te deu o caminhão. Você percebe o caminho, como parece uma fraude? Eu sei que a gente parte da boa-fé em todas as relações, né. Mas, assim, a partir do momento que eu viro e falo: "Olha, eu vou te ajudar a comprar um caminhão", é porque eu estou tendo alguma vantagem por trás dessa situação, né. É a imagem que você é visto, né. E aí eu te dou o financiamento para que você possa, te dou o dinheiro para você pagar, de pai para filho, Que é isso? Tá tô estranho, tendo né? Tá muito estranho, né. fácil, né? Muito fácil. Porque o empreendedorismo é nato, é sozinho, ninguém incentiva, ele vai, ele começa, ele rala, né. Ele diz: "Eu vou comprar um caminhão e vou empreender". Então, assim, tomar muito cuidado, né, porque se tiver fraude, pode ter vínculo e o passivo trabalhista fica absurdo, absurdo, assim. Se tiver um vínculo de um agregado, a condenação é alta. Então, assim, você tem que tomar o máximo de cuidado nesse tipo de relacionamento. Em todos, né? Tudo que você faz com cuidado, até mesmo, você tem que ter um bom. Tem empregados. Você também tem que ter uma boa documentação, tem que cuidar de tudo. Você tem que ter o registro do ponto, você tem que ter todos os comprovantes do pagamento, efetuar suas obrigações acessórias, fazer tudo correto, né? Porque é assim que você vai evitar que tenha problemas futuros. Porque assim, a gente tem por hábito trabalhar no remediar. Deu ruim, vamos ver o que que a gente O que faz. eu faço? Entendeu? Melhor prevenir, né? É melhor prevenir sempre. Então, se ele fizer o trabalho anterior, ele não vai, né, ele mitiga a possibilidade de ter que remediar lá na frente. Adriana, a gente está conversando aqui, né? Já faz um tempinho e a gente vê que são muitos os detalhes que o empreendedor de transporte precisa ter em mente ali. Fatalmente, ele não sabe de tudo. Não. O que que ele precisa fazer para que ele esteja assim resguardado de todas essas situações que você colocou? Assim, ele precisa contar com especialistas na área, né? Ele precisa tocar o negócio dele, que é o que ele faz bem, que é transportar. E o resto ele tem que se assegurar de pessoas que possam dar assistência dele, assim como ele tem que ter uma boa pessoa no financeiro, ele tem que ter uma boa pessoa que faça a questão contábil, tem que ter um bom advogado, ele tem que ter pessoas que lhe assessorem, que lhe dê as ferramentas para que ele consiga ter um melhor resultado daquela atividade, que é o que ele faz bem, que é Ah, porque aí transportar. ele vai contratar, vai ter um assessor, alguém ali, né, uma assessoria, um consultor, que vai olhar essa parte para ele, como ele não é especialista nisso. Então, você está falando para ele focar no que ele faz de melhor Exato. e ter alguém por trás. Exatamente. Obviamente que ele estudar sobre o assunto, conhecer, é muito importante. Porque quando você é empreendedor, você está começando, né? Você é o que faz. Quem é o financeiro? Você. É, Né? Quem é o transportador? é. Você. Quem é o Né? faxineiro? Comercial? Você. Quem lava o caminhão? É você. É tudo Né? você. Tudo é você que faz. Então, assim, é muito importante que ele estude. Se ele já está assistindo esse vídeo, ele já começou num bom passo. Porque ele já está entendendo que existem diferenças. Ele já não é uma pessoa leiga na questão. Ele já viu alguém falando. Então, quando chega, opa, ele acende o alerta. Então, assim, conhecimento é conhecimento, conhecimento, conhecimento. E quando ele puder, sim, contratar pessoas especialistas para tomada de decisões. Ah, não tenho condições de ter um especialista comigo constante. Tá, tô aqui numa situação que eu quero resolver o ano que vem. O que que eu faço? Eu vou virar, continuo aqui no simples, vou lucro presumido, o que que eu faço? Faz uma consultoria específica daquele assunto. Vê o que vai ser melhor para você de tributo, porque às vezes o investimento que você vai ter ali economiza o teu imposto do ano inteiro. Entendeu? Ah, eu estou contratando aqui motorista. O que que eu faço? O que que é melhor para eu fazer? Conversa com o advogado. Uma ação trabalhista pode custar muito mais caro do que se você tivesse conversado ali no momento anterior. Financeiro, se você tiver uma pessoa, você conversa com gente que é da área, ele vai poder arranjar formas para você de capital de giro, de outras situações que você não vai ter
esse conhecimento sozinho. Então, ele precisa ter conhecimento e contar com especialistas. É excelente conhecer, é importante ir atrás da informação, porém, ele tem que ter gente por trás olhando o detalhe do detalhe, né? Você tem que ter ali uma visão como empreendedor e ter especialistas aí, um tributarista, um advogado tributarista, um advogado seletista, como é que chama? Trabalhista. Trabalhista, para que você não saia das regras ali. Exato. Mas, Adriana, Hum. a gente seguir essas regras é muito custo. É. E, né, você vai ter que rebolar aí, porque vai assim, ó, você paga o caminhão, você paga o combustível, você paga os tributos e acabou o dinheiro. Como é É. que faz? É bem assim. Como é que faz? Aí que vem o seu empreendedorismo, o seu lado empreendedor. Apesar de, você continua, né? É a resiliência do transportador, né? Eu tenho clientes que são transportadoras pequenas e tenho clientes transportadoras que são grandes. E os desafios existem em ambos. Você pensa assim, ai, vou crescer e vai ficar mais tranquilo? Não, não vai. Você vai continuar Com tendo dor de cabeça? dor de cabeça, problemas, porque tudo faz parte, né? Mudam os seus problemas, mas eles continuam existindo. Mas é importante que você, assim que possa, regularize, vai atrás, pesquise, avalie o risco do que você está correndo. Porque se você constrói algo sem base, a chance de ruir é muito maior. E é por isso que a gente tem uma média de empresas de 11 anos aí e meio. É. Porque começa crescendo, vai, só que não fez uma base sólida, não adianta. Primeiro tijolinho que cai ali da base, pronto, Desmorona. desmorona tudo. Exatamente. Então, assim, é preciso conhecer. Conhecimento sempre é bom. Sempre acrescenta, né? Não importa o que é. Ele. Poxa, Adriano, mas o pessoal está acostumado, eles são motoristas, o negócio dele é estar no caminhão, é estar junto da operação, é ver o caminhão carregando, descarregando. Isso é que assim, brilha os olhos Do desse transportador. transportador. Sim. Mas isso é o que brilha, é a atividade. Só que empreender não se resume à atividade. Então aí talvez não possa dar o passo de empreender. Você pode ser motorista e ser CLT e deixar o risco da atividade para uma outra pessoa. Empreender é assumir o risco da atividade. E o risco da atividade é o problema que ela pode gerar. Então não tem caminho de segurança em empreender. Porque se o agregado ele tentar cobrar mais caro, ele perde a carga. Uhum. Como é que ele tem que fazer para ter mais lucro? Somando todos esses impostos e tal, que ele precisa ali? Qual que é o estalo que ele precisa ter ali para ter um pouco mais de resultado? Que ideia você dá? Olha, a ideia que eu daria é apura exatamente o que ele paga de imposto. Faz uma planilha. Olha, quanto que eu estou gastando? Quanto que é o meu custo disso, de combustível? Quanto que é o meu custo com o caminhão? Quanto que é custo de seguro? Quanto que é o custo do imposto? Né? E quanto que está sobrando? Calcula isto. Tá. Meu imposto está tanto. A gente já explicou aqui várias coisas da tabela, né? Passamos vários casos. Onde está a minha tabela? Pega a tabela do Simples Nacional, por exemplo. Onde que eu estou na tabela? Poxa, minha alíquota está lá. É longa a tabela. Eu estou em cima? Estou lá embaixo? Estou embaixo da tabela. Opa! Vamos dar uma olhada? Será que não vale a pena esse lucro presumido? Já bate um papo com o contador dele. Já conversa. Já estudou. Opa, se eu for, não vale a pena. E fazendo um planejamento tributário é uma das formas de você reduzir o seu custo. Já começa aí. Planejamento tributário. Planejamento tributário. O que é um planejamento tributário? É você planejar como que vai ser a sua carga tributária, em que regime eu vou estar, né? O que eu vou fazer para o meu próximo ano de tributo? Você se planeja. Vou ficar no regime que eu estou, vou para outro. Entendeu?
Vou seguir no meio X ou meio... E assim, tem diversas legislações, se ele estiver no lucro presumido em si, a gente tem questões no transporte, né? Cada estado tem a sua legislação, a gente tem prefeituras que têm alíquotas diferentes, se for ISS, às vezes é um local que você está, né? Onde eu realizo atividade, eu tenho alíquota, é uma alíquota interna, é uma alíquota externa, é uma alíquota para outra zona, o que eu vou fazer? Então, você tem que usar todas essas ferramentas que existem para melhorar e aumentar a sua lucratividade. Entendeu? Entendi. Então tem a questão tributária, tem a questão operacional, né, dele reduzir custos na operação dele, olhar ali Também. quais os custos eles estão fazendo, que eles têm, né? Questão de ser mais otimizado na entrega, né? Ser mais rápido, economizar tempo e muitas vezes você criar ali artifícios de ser mais produtivo, né? Sim, forma de logística, de colocar, né, alocar a mercadoria dentro do caminhão também pode mudar a forma da logística, mas na questão tributária, ele pode seguir exatamente desse jeito que ele vai ter resultado. Pode ter certeza. Que além da operação, ele tem esse cartucho aí, né? Sim. Esse zap na manga ali para conseguir reduzir o custo dele. Se ele não colocar na ponta do lápis tudo que ele gasta, daqui a pouco o custo dele está maior do que o que ele ganha. É a falta de gerenciar as suas informações. É isso que acontece com muitas empresas. Muitas vezes ele, olhando a planilha, ele vai ver que ele está tendo um resultado, mas a curto prazo. A longo prazo, Não ele tá. vai ter que consertar o caminhão. Uma hora o caminhão vai quebrar. É Sim. máquina, é equipamento. Uma hora vai ter que consertar. Uma hora ele vai ter que aposentar. Uma hora ele vai ter que sair de férias, pegar uma semana para descansar. Nesse período, ele não vai ter receita, porque se é ele que dirige, ele que opera, como é que ele vai fazer para ficar uma semana sem trabalhar, sem receber, e no final do mês ele tem que pagar lá o financiamento do veículo dele? Então, E aí, às vezes, é quando ele começa a realmente fazer o empreendimento, né? Quando ocorre um problema desse, por exemplo, fraturei um pé, vou ficar 6 meses afastado, o caminhão não pode ficar afastado. Aí ele contrata um empregado para trabalhar para ele. E aí ele pensa, vou contratar, vamos fazer tudo verbal. Aí depois ele recebe uma ação trabalhista aí pedindo acabou de todo. vez. Aí acabou de vez. Ele acha que ele está resolvendo um problema e está complicando. Tá Por tendo isso que ele tem que saber quanto custa. Eu vou colocar o empregado. Vale a pena? Então tá, quanto que eu vou fazer? Como que eu vou ajustar isso com a pessoa? Não, vou fazer um arrendamento do caminhão para outra pessoa. uma Então, opção. ele tem que sempre estudar, perguntar, falar com alguém da área, porque sozinho ele não vai achar a melhor solução. Às vezes ele vai na mais prática, e a mais prática pode ser mais custosa a longo prazo. Então, se vai arrendar, faz um contratinho de arrendamento, explica como que vai ser a divisão. Não, vou contratar como empregado. O que eu vou ter de custo? Né? Quando vai sair, tem aviso, tem multa de 40%, que você tem que pagar mais. Então, ele tem que botar tudo isso no custo. Não tem outra forma de você crescer se não for gerenciando os riscos da atividade.